Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Metzorá, que significa o sarnento. Ela está lá em Levítico 14, 1 até 15, 33. Nesta Parashá, eu gostaria de analisar o termo Metzorá, que é justamente o tema da nossa Parashá de hoje, tá? Essa palavra Metzorá, ela vem da raiz Tsarat, tá? E essa raiz Tsarat, ela tem uma série de combinações e significados que eu gostaria de analisar com você neste instante. A primeira coisa, Motzirá, que significa aquele que falou mal de alguém com Lashon Hara. Você pode dizer assim, mas Rabino, já tanta gente falou sobre Lashon Hara. Exatamente. Mas eu gostaria de analisar hoje a Lashon Hara sobre um outro aspecto. Veja bem, a palavra Tsarat, ela também vem do termo Tsarut Ain, que significa ciúme e cobiça. Bom, os 10 mandamentos, um deles diz que nós não devemos cobiçar aquilo que é do nosso próximo. Então, vem a pergunta: por que alguém cobiçaria algo que não é seu? 2 motivos que eu gostaria de apresentar para você agora. O primeiro motivo, porque aquela pessoa gostaria de ter o que o outro não tem, mas é incapaz de alcançar aquilo. E o segundo motivo, porque aquela pessoa gostaria de ser o outro e novamente não tem a capacidade de ser aquela pessoa, nunca vai alcançar. Então, o que essa pessoa que cobiça faz? Ela faz Lashon Hara. Ela fala mal. Ela ataca o outro pelas costas, e Lashon Hara é sempre feito pelas costas. A pessoa nunca tem coragem de chegar e falar na frente. O maledicente, o ciumento, o cobiçoso, ele nunca vai falar as coisas na sua frente, ele vai te atacar pelas costas. O que mostra pra gente que há uma associação desse tipo de pessoa com Amaleque, que é um dos grandes inimigos de Israel até hoje, nosso. E quando nós celebramos a festa de Purim, nós celebramos justamente a vitória sobre esse povo. Mas vamos continuar aqui para você ter uma ideia diferenciada disso. Tem vários personagens na Bíblia que são interessantes. Um deles, ele é muito conhecido, e eu gostaria de te mostrar 2 aspectos aqui dessa questão do ciúme e da cobiça. Um lado que é positivo e o outro que é negativo. Vamos falar um pouco sobre David HaMelech, o rei Davi. Antes de ser rei, ele era pastor. E ele sendo pastor, ele foi visitar os irmãos num momento de guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E essa história você já conhece, quando Davi se apresenta para a guerra e vence Golias. Quando isso aconteceu, qual é a atitude de Saul? Saul leva Davi para o palácio real. Ou seja, a profecia que havia sido feita acerca de Davi começa a se cumprir. E quando ele chega ao palácio real, ele conhece Ionatan, que é o sucessor de Shaul. Quando Shaul viesse a falecer, Ionatan não sucederia, porque é o seu filho, é o sucessor ao trono. Só que acontece uma coisa impressionante. Quando Ionatan conhece Davi, ele fala assim: puxa vida, a minha alma se apegou a desse moço. Por quê? Porque ele se parece muito comigo. Só que ele tem o que eu não tenho.
Davi é rei, não por sucessão, mas Davi é rei por eleição. Ele foi escolhido por Hashem para ser rei. E Jonatã percebe tudo isso. E Jonatã, então, se apega, tem um carinho muito grande por Davi HaMelech. E isso, irmãos, tem um lado agora positivo. O que Jonatã fará, então? Ele entende que ele não vai conseguir ser rei. Por quê? Porque ele não tem a postura apegada, vamos chamar assim, de um rei. Mas Davi tem. Davi é um guerreiro. Davi é aquele que Israel necessita para trazer suas vitórias. E Jonatã nunca faria aquilo, mas Davi já havia feito. Os feitos de Davi já estavam sendo cantados pelas mulheres. Daqui a pouco eu vou mostrar esse outro aspecto. Os feitos de Davi já estavam sendo promulgados pela nação de Israel, e em pouco tempo Davi, filho de Ishai, Jessé, já estava famoso em Israel. Qual é a postura de Jonatã agora? Jonatã, então, ele diz: eu nunca vou ser Davi. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ato profético aqui com Davi. Mesmo que ele estivesse fazendo isso inconscientemente, veja o que Jonatã fez. 1 Samuel capítulo 18, verso 3. E Jonatã e Davi fizeram aliança, porque Jonatã o amava como a sua própria alma. Primeiro, Jonatã entendeu que eles seriam grandes amigos. Isso, amar a ele como a sua própria alma, significa que eles seriam grandes amigos. E essa amizade transcenderia qualquer coisa. Acredito, irmãos, que nós temos pessoas que são amigos. Não são muitos. Às vezes dá para contar numa mão, nos dedos de uma mão. Às vezes nem chega a preencher todos. Porque amigo de verdade é aquele que mesmo distante se importa com você. É aquele que mesmo sem entrar em contato com você por 1, 2, 3 anos, quando entra, ele entra de uma forma decisiva para te ajudar em algo. Ele se lembra de você e diz assim: o meu amigo está precisando de mim, eu então irei ajudá-lo, eu irei socorrê-lo. Ok? Esse é o amigo. E ele é mais chegado às vezes do que o irmão, porque ele não está junto, ele não está presente, mas quando é necessário, ele se manifesta e ajuda, e resolve. Esse é o caso de Jonatã. Verso 4. E Jonatã se despojou da capa que trazia sobre si, ele pegou o talite e tirou. E a deu a Davi, como também os seus vestidos, a roupa. Davi agora não tem mais roupa de pastor, agora ele recebe a roupa de rei. Sua espada, o seu arco e seu cinto. Ele recebe as armas reais para a batalha. Veja bem o que aconteceu. Acontece aqui um ato profético em que Jonatã transfere a realeza para Davi. Ok? Ele entendeu, Jonatã entendeu: eu não vou conseguir, eu nunca vou chegar onde Davi está, mas eu estou na posição que Davi não está, então eu estou transferindo isso para ele, porque eu sei que no futuro Davi reinará em meu lugar. Olha só, irmãos, que coisa extraordinária Jonatã fez. Quando isso acontece, irmãos, há no reino do Espírito um mover, porque, como eu disse para vocês, já havia sido profetizado que Davi seria o rei. Mas Davi é da tribo de Judá, e a família real aqui não é da tribo de Judá. Shaul é da tribo de Benjamim. Então tem alguma coisa que precisa ser colocada no lugar, e o Eterno vai colocando essas coisas nos seus devidos lugares, passo a passo. Ok? Agora o que vai acontecer? Quando eles voltam da vitória que eles tiveram,
As mulheres então vão sair para cantar. Lá no verso 1 Samuel 18, 6, diz assim: sucedeu que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças com adufes, com alegria, com os instrumentos de música. Ou seja, Shaul, né, estava voltando para a sua cidade como rei. E as mulheres saíam ao seu encontro para cantar a vitória de Israel. Aí, no verso 7, diz assim: e as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam: Shaul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Elas conseguiram enxergar uma realidade entre Shaul e Davi. Elas perceberam o seguinte: Shaul era um grande guerreiro, mas Davi era maior ainda. E aí, o verso 8 é a chave para a gente. Então Shaul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na realidade, o que lhe falta senão só o reino? Quando Shaul diz isso, ele está externando o ciúme que ele tem de Davi. E você vai perceber que na sequência, Shaul vai tentar, de várias formas, matar Davi. Por que Shaul vai fazer isso? A questão é muito simples: o ciúme. Aqui ele não vai cobiçar, porque ele já tem o reino. Mas a cobiça dele é em outro aspecto, é ser como Davi. Porque veja, um rei deveria sair à batalha com seu povo, como era costume na antiguidade. E Davi vai sair novamente depois que ele for elevado à posição de rei para lutar com Israel. E muitas batalhas serão vencidas por ele, junto com os seus guerreiros. Só que Shaul, ele ficava na posição da retaguarda. Ele mandava o exército, ele ficava lá na área de batalha, só que ele não lutava. Então perceba que Shaul é uma figura que está agora ardendo em ciúmes, mesmo sendo rei, porque ele entendeu que a posição de Davi é maior do que a dele, que Davi faz o que ele deveria fazer e não faz. E aí, irmãos, eu vou usar uma palavra forte para definir isso: ele é um incompetente, porque ele deveria agir como rei, não deveria ter só a unção de rei, ele deveria ter atitudes reais, atitudes que fizessem jus aquilo que ele recebeu. Ele foi colocado na posição de rei, deveria ser alguém que precisaria agir como tal. Se você recebeu um comissionamento, uma posição diante do Eterno, haja como tal. Qual foi a atitude de Shaul aqui? Eu vou matar a promessa que está sobre Davi. Vou matar o ministério de Davi, porque eu tenho ciúme de Davi. Eu quero ser Davi, mas eu sou Shaul. Óbvio. Ao invés de Shaul dizer assim: não, esse rapaz tem uma promessa, há uma unção sobre a vida dele, deixe-me permitir então que as coisas fluam, para que no tempo certo ele assuma o trono. Me deixa cumprir o meu papel como rei de Israel até que ele assuma. Ele escolheu outro caminho, que foi perseguir Davi, que foi expulsar Davi. Davi teve que sair do palácio, né? Ele expulsou, não com uma palavra dizendo assim: você vai embora daqui porque eu te odeio. Ele não fez isso. As atitudes dele fizeram com que Davi saísse. E vai acontecer um evento
que vai, digamos assim, selar o destino de Shaul. Quando ele sai para perseguir David, junto com o seu exército, agora ele está à frente, e ele vai se aliviar numa caverna, vai fazer as suas necessidades. E quando ele vai fazer as suas necessidades, David está escondido na caverna, e David está atrás dele. O que David faz? David então corta o tzitzit, é isso aqui, ó, essa franja do talit de Shaul. Aí, quando Shaul sai, David então chama Shaul e mostra a franja cortada. Ele diz assim, olha, eu podia ter te matado, mas eu te poupei. Então, Shaul admite que David havia sido mais justo do que ele, etc, etc. Mas, a questão é, por que David cortou o tzitzit de Shaul? Aí nós temos que ir para a tradição judaica para entender isso aqui. O que aconteceu? Vamos falar do funeral judaico? No funeral judaico, um homem ele é enterrado com o seu talit. Algumas vezes isso acontece. Mas o que acontece para que o talit possa ser enterrado com ele? O tzitzit é cortado. Então, isso é sinal de que ele não vai mais cumprir as mitzvot, os mandamentos do Eterno na terra, que para ele já acabou. Ou seja, ele já está morto. Então, quando David cortou o tzitzit de Shaul, ele estava profetizando, sua vida acabou. Agora você vai morrer. E quando nós pegamos a sequência da história, mais adiante Shaul morre em batalha, mesmo se escondendo. Então, irmãos, isso é algo tremendo. E aí, eu agora quero te mostrar uma outra questão aqui, ligado com a palavra Metzorah, que é o alvo, né? O bate-papo nosso está em torno dessa paraxá. Aí, a palavra tsarat, tá? Ela vem de tsar, que significa estreito, falando de dificuldades, e et, que é tempo. Então, é um tempo estreito. Olha que coisa tremenda que é a palavra. Shaul cobiçou o lugar de David, se lançou contra David. David faz o ato profético de cortar o tzitzit de Shaul. E o que acontece? Shaul já está passando um tempo estreito, um tempo de dificuldades por conta de sua postura. Eu quero o que ele tem, eu quero ser ele, mas eu não consigo. Então eu vou atacá-lo, vou acabar com a vida dele, vou acabar com o ministério dele, vou difamá-lo onde eu puder, para que as pessoas tenham uma visão negativa dele. Olha só, irmãos, isso aí é uma coisa muito, muito interessante, porque quando isso acontece, irmãos, o Eterno olha e diz assim, eu vou agora punir o fofoqueiro, o maledicente, o caluniador, e vou justificar o outro que está sendo atingido pela fofoca e pela calúnia. De uma forma muito simples, o Eterno faz isso, fazendo com que a outra pessoa fique em situações estreitas. Mas tem mais. A palavra tsarat ainda, ela pode ser lida como atzeret, que em hebraico significa paralisação. Uau! Calma. Isso significa que a vida daquela pessoa que é o maledicente, que é aquele que fala mal dos outros, ela fica paralisada, ela vai estagnar. Por quê? Porque ele está se lançando com palavras, com maledicência, com calúnias, com fofocas contra a vida de uma outra pessoa. Então a vida dele para.
estaciona. Por quê? Porque está vivendo um tempo estreito. Mas além de ser um tempo estreito de dificuldades, é também um tempo de paralisação, ou seja, a vida da pessoa estagnou, ela parou ali. Ela não vai ser só uma vida difícil, ela vai ser uma vida em que as coisas pararam ali. Isso é uma ferramenta que Hashem, o Eterno, vai usar para que aquela pessoa possa se arrepender. Olha só, uma vida estreita, uma vida de paralisação, onde tudo para, são sinais que o Espírito Santo está nos dando, dizendo, ei, pare, detecte o seu pecado da língua, se arrependa, peça perdão e procure a pessoa para que você possa fazer uma reparação. Isso é o mais difícil, irmãos, porque falar mal de alguém, a qualquer um faz. Agora, e pedir perdão para aquela pessoa e se expor, isso é um outro problema. Tem um outro caso, irmãos, também, que a gente precisa entender. Quem faz esse tipo de coisa, a fofoca, a maledicência, a calúnia em rede social, tem um problema ainda maior, porque cai naquela ilustração de uma pessoa que falou mal de outrem e depois foi pedir perdão. E aí essa pessoa falou assim, eu aceito, mas eu quero te mostrar uma coisa que você fez comigo. Vem cá comigo. Ela pega um travesseiro e leva para o alto do monte. Pega aquele travesseiro, que é um travesseiro de penas, e sacode ele. E depois diz para a pessoa assim, agora você vai fazer um favor para mim, você vai lá catar essas penas e colocá-las de volta aqui. Qual vai ser a reação da pessoa? Eu não vou conseguir, porque algumas penas simplesmente elas voaram para muito longe e eu não vou ter como pegar. E a resposta daquele que foi atingido pela maledicência vai ser o quê? Então, o que você fez comigo é a mesma coisa que eu fiz com você com essas penas. Tem coisas que foram para tão longe que nunca vão ser reparadas. A minha imagem do que você projetou sobre mim, com a sua calúnia, com a sua fofoca, com a sua maledicência, nunca vai ser restaurada por completo por conta disso. Por isso, irmãos, a maledicência é algo tão grave, tão pesado. A calúnia é algo pesado, que nós não devemos fazer. O resultado disso é que a tsarat, que é a lepra, que deixa a pele branca, não é a lepra que nós conhecemos como hanseníase, mas são aquelas manchas que saem na pele, manchas brancas, profundas, avermelhadas. Esse tipo de coisa era para que a pessoa pudesse ser identificada como fofoqueiro. E a pessoa tinha que ficar fora do arraial, ou seja, ela tinha que sair do convívio com as pessoas, para que ela pudesse finalmente se arrepender. Ela ficaria isolada dos demais, para que ela pudesse parar e pensar assim, puxa vida, eu errei, eu fiz besteira, eu falei mal de fulano, agora minha pele está marcada. Por quê? Porque é um reflexo da alma, aquilo que ela, sabe, aquela amargura, aquela coisa que ela tinha contra outra pessoa por ciúme, ou porque ela desejou algo que a pessoa tinha, ou aquilo que a pessoa era e ela não conseguiu ser, aquilo então se manifestou primeiro com as suas palavras, e agora estava então explodindo no seu corpo como uma enfermidade. Permitido pelo Eterno, para que o Eterno pudesse mostrar para aquela pessoa e para as demais que estavam ao seu redor a gravidade daquilo que ela havia feito. Foi um pecado grave, um pecado de cobiça associado com a calúnia, com a fofoca,
associado com a tentativa que ela teve de matar o irmão ou a outra pessoa com as suas palavras. Essa pessoa poderia ser considerada pela Bíblia, pela Brit Hadashah, como um homicida. Por quê? Porque ele matou o irmão com palavras. Ele acabou com a vida, com a reputação da outra pessoa com palavras. E isso porque ele quis ser ou ter aquilo que o irmão tinha e é. Você entende a abrangência disso, irmãos? Por isso, essa é uma questão tão séria. E, infelizmente, a igreja ela abandonou a Torá. Os irmãos hoje só querem saber da Brit Hadashah, falar de Yeshua, de salvação. Isso é bom, é maravilhoso, é fundamental. E nós não podemos parar de fazer isso. Porém, precisamos restaurar algumas coisas nas nossas vidas. Precisamos olhar para dentro de nós e precisamos entender que essas posturas são prejudiciais a nós. Quem fala mal do outro está prejudicando o outro, sim, mas está se prejudicando. É como se a pessoa estivesse se autodestruindo. Por quê, irmãos? O homicida, segundo a palavra do Eterno, ele não vai para a eternidade. Ele não vai morar com Yeshua na eternidade. Ele não tem lugar no poder soberano de Elohim, ou como você conhece o reino de Deus. E aí? Em Yom Kippur, na nossa celebração de Yom Kippur, nós pedimos perdão ao Eterno pelos pecados que cometemos contra Ele. E a tradição judaica diz que antes de nós chegarmos em Yom Kippur, nós temos que pedir perdão às pessoas que nós prejudicamos. Você entende isso? Não adianta eu ir fazer a minha techuvá, o meu arrependimento com o Senhor, se eu não fizer primeiro com o meu semelhante. Não adianta eu ir lá para o altar, orar, chorar, pedir misericórdia, se eu não fiz a reparação com o meu semelhante. Nada disso adianta, irmãos. Por isso é muito importante nós entendermos esse aspecto da Torá, entendermos a abrangência e a gravidade desta situação, para que através disso nós tenhamos condições de lidar com isso no nosso dia a dia. Vigiar a boca, para que ela não seja um instrumento de morte, destruição, e seja uma ferramenta de Satanás contra a vida das demais pessoas. Quem é o repositório da bênção do Eterno, quem é morada do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, precisa vigiar sua boca. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, porque elas vão determinar o nosso futuro. E elas poderão nos justificar ou nos condenar. Porque Yeshua diz que será pedido conta, inclusive das palavras vãs que nós falamos. Sabe aquelas brincadeiras que não tem nada a ver? Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, só por diversão? Até disso o Senhor pedirá conta. Por isso, aqui, essa paraxá, Tazria, essa paraxá é tão importante. A paraxá Metzorá, que fala sobre o Tzarat. Tudo isso, irmãos, é algo que a gente precisa parar para pensar agora. Só para mim finalizar, a palavra Tzará, ela ainda tem na sua raiz o termo Tzorek, que significa necessidade. Quem é o caluniador? É aquele que tem necessidade de fazer algo para travar a vida do outro. É aquele que tem necessidade de tentar acabar com a vida do outro, por conta do seu ciúme, da sua necessidade de olhar para a pessoa e dizer assim,
Eu não quero saber dessa pessoa, porque eu quero ser ela, mas eu não consigo ser ela. A cobiça faz isso. O fato da pessoa querer, desejar tão ardentemente e não conseguir, por ser incapaz e incompetente de chegar naquela posição. Um assunto sério que nós deixamos aqui as nossas considerações sobre isso. Amém? Que o Eterno tenha misericórdia, que o Ruach HaKodesh possa nos moldar e fazer de mim e de você pessoas transparentes, que não cobicem e não abram a boca para falar mal do irmão ou da irmã. Apenas que a nossa boca possa ser um instrumento de bênção e de vitória para a vida das pessoas, em nome de Yeshua. Baruch Hashem. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Repasse esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Te vejo no nosso próximo vídeo.